É como diria o locutor das antigas. Tá aí o que você queria. Bahia 4, Motoclube 0 e os amigos do Farol Tricolor acompanham a repercussão agora, hein, Diego? É isso aí, fizemos aquele pré rapidinho só da escalação do Bahia, falando das escolhas de Rogério Ceni, da estreia de Estupinhan, que estreou com gol de pênalti, mas participou também da jogada. Então, um jogo que foi positivo. Acho que foi positivo Ah, porque tem uma mudança de chave em relação ao resultado péssimo e o péssimo desempenho no Bavi. E o Bahia hoje venceu com autoridade a frágil equipe do Motoclube, está tendo dificuldade, inclusive lá no campeonato estadual, né, é. com dois jogadores ex-Bahia também no seu elenco, né, o goleiro Dejair, que tem esse nome que é um quase de Jair, e também o Giovanni Tinga. E aí o Motoclube demonstrou muita fragilidade e o Bahia começou meio ainda cambaleante, mas passou a dominar o jogo lá pelos 15, 20 minutos do primeiro tempo e foi assim até definiu o placar, né? Que foi ainda no início do segundo tempo e matou o confronto, não tinha mais o que fazer. Vamos tocar nossa vinheta para falar tudo sobre esse jogo. Vamos nessa. Vamos com a vinheta, que é a nossa marca. Pois é, mais um vídeo aqui no nosso Farol Tricolor e vamos pedindo de imediato aos amigos e amigas que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Continuem a comentar e compartilhar à vontade para a gente seguir nesse trabalho sempre com auxílio, sempre com o acompanhamento de vocês, que são, é claro, a razão de ser desse canal, a torcida tricolor. É assim. Pai, hoje, então lembrando, Bahia faz 4-0 no Motoclube pela primeira rodada da Copa do Brasil, jogo único, o Bahia tinha a vantagem do empate, começou a construir o resultado no primeiro tempo, depois de pressionar muito a equipe do Motoclube, criar boas alternativas, e aos 43 do primeiro tempo, em pênalti claríssimo, sofrido por Cauli, né, jogada começou no lançamento de Everton Ribeiro, Stupinhan raspou de cabeça, né, parou de cabeça, fez bem um papel ali do centroavante, ganhou no alto e ajeitou e Cauli foi andando meio devagar, até demorou de finalizar, mas o zagueiro chegou e fez um pênalti claro, 1-0. E no início do segundo tempo, o Bahia definiu o jogo, né? Com os gols de Jean Lucas, que fez o segundo gol num belo chute fora da área, e Cauli, que fez fila e deu um toquinho na saída de goleiro, do goleiro Dejair, como eu já falei, ex-Bahia, fazendo, cria da base do Bahia, fazendo o terceiro gol. E a partir daí o Bahia nitidamente mexeu muito o time, tirou o pé do acelerador e conduziu essa vantagem como tinha que ser, não precisa se desgastar também num jogo desse, né, Claro, pai? claro, claro que não. Claro que não, e o Bahia hoje fez o que se espera de um time. Time superior ao outro, demorou demais de abrir os espaços, demorou demais de encontrar o caminho do gol, diante do adversário que ele tinha, com todo respeito ao Motoclube do Maranhão, com todo respeito aos amigos que torcem, aos maranhenses em geral, que também têm a sua preferência clubística, mas não dá para comparar a situação do Bahia, o time do Bahia, os jogadores do Bahia, a estrutura, o nível que o Bahia tem no futebol, muito mais ainda revigorado hoje em dia, com essa questão de agrupamento ao CID, então fazendo parte do grupo CID. Então, o começo, aqueles 15, 20 minutos, foram realmente insuportáveis. Insuportáveis. Bom, quando o Bahia encontrou o caminho, aí tudo ficou mais fácil. Mas vamos falar mais detalhes, vamos trazer mais detalhes. É isso aí. Só para lembrar, porque eu falei de 3 gols, porque o quarto já foi ali no apagar das luzes, É, né? é, Gol de Rafael Ratão, uma jogada bem feita por Biel, assistência de Biel, uma jogada bem trabalhada, um passe bem isso. dado, ele bateu cruzado bem, firme, e o Ademir ainda perdeu um pênalti, sofrido por ele mesmo, muito mal Fez esse cobrado, favor. que Dejair defendeu, deu aquela força ali para Dejair, mas Ademir assumiu a cobrança como se fosse assim, é minha e vou fazer, e não fez. Então, Só um como já minutinho, tá. Diego. Hein? Só um minutinho. Agora o Rogério Ceni, ele tem que acabar com certas manias. Aquele elogio rasgado que ele faz ao Ademir, eu sempre discordei. Sempre discordei. E depois de Ademir perder os gols que ele perdeu contra o América de Minas, no jogo em que o Bahia corria seríssimo risco de rebaixamento, ele debaixo da meta, sozinho, perdeu aqueles gols, mesmo o Bahia à altura do jogo de hoje, estando com 3-0 no marcador, Ademir não pode cobrar pênalti. É preciso respeitar muito o Bahia. Isso aqui não é tubo de ensaio,
Não é isso, não. Podia estar 5, 6. Vê a Alemanha como foi contra o Brasil. Depois de 7, tirou o pé, vai lá. Mas não pode mesmo no 3-0. Então, Ademir não pode cobrar pênalti. Mesmo que esteja 10-0, não pode cobrar pênalti. Veja o que o Sport fez com a gente. Não avisou. Porque está 3-0, Ademir quer bater. Não, Ademir, você não pode bater pênalti. Você não tem. No treino ele bate. Continue batendo. Tudo que for treino, Ademir vai cobrar 10 pênaltis, 50 pênaltis, mas no meu jogo, um treinador, duvido que é Evaristo de Macedo, que foi um notável jogador de futebol, um grande treinador, um cara que conhece tudo de campo. Ademir, você não, meu filho, você não. Vai bater no treino. Não pode ser um desrespeito ao torcedor do Bahia. A outra coisa, já para antecipar, me permita, Sim. aquelas cobranças de falta à altura da meia-lua, perto da grande área, deixa a Juba cobrar uma, o Rogério Ceni. Verdade, concordo. Você tem tantos cobradores aí, você escolhe qualquer um bate, alguns batem bem, outros, tudo bem, deixa o Luciano Juba. Eu sempre disse, a assessoria do Bahia, que tem um belo trabalho, a assessoria de comunicação, o Rogério Ceni diz, vem cá, como foi que o Bahia perdeu para o Sport? Me traz o compacto daquele jogo, os melhores momentos, ou o jogo todo para ele ver o que foi que o Luciano Juba fez. O Luciano Juba está numa situação muito acanhada do Bahia, e jogando fora da posição dele, que a direção de futebol do Bahia não foi capaz de contratar um lateral esquerdo, especialista na posição, para jogar ali. Quando contratou, trouxe o que não prestava, o que não estava a pé, o que não tinha condição. Tem que botar as coisas muito mais claras. Olha que o Bahia ganhou o jogo. Se dissesse, porque não ganhou, ele está assim, está sendo mais duro. Não. Tem coisas que não podem. Ademir bater pênalti, nunca. Ele bate bem no treino. Continue batendo. Todos os treinos ele bate pênalti. Jogo nenhum. Outra, cobrança de falta é conhecido no futebol do Brasil. No futebol pernambucano mais ainda, do Nordeste mais ainda, que Luciano Juba tem bom aproveitamento. Por que não cobra? Vida que segue. Valeu, continue. Isso aí eu concordo. Eu achei até que o Luciano Juba ficou chateado em uma cobrança do segundo tempo, que Iago cobrou pela segunda vez, tinha errado a primeira e bateu a segunda na barreira. E aí Luciano Juba poderia ter cobrado essa segunda falta. Porque no primeiro tempo a falta que teve foi muito do lado esquerdo, então fica melhor para quem bate perna direita mesmo. Mas as outras foram mais centralizadas e daria sim para deixar Iago bater uma, bateu, errou, Luciano Juba poderia bater a outra e acho que ele chegou perto da bola e queria bater. E terminou que Iago bateu de novo, dessa vez acertou a barreira. Pai, só para a gente fazer aqui a escalação, já compartilhei com os amigos há algum tempo e com você também. Estamos aqui. Vamos fazer a escalação de goleiro a centroavante, a gente falou dela, inclusive das escolhas de Ceni. O Bahia jogou com Marcos Felipe, Santiago Arias, Canives, Victor Cuesta, Luciano Juba, Rezende, Jean Lucas, Tassiano, Everton Ribeiro, Cauli e na frente a estreia de Oscar Estupinhan, que fez o seu gol, como a gente já falou, gol de pênalti, e se movimentou bem. Quando a gente for falar da avaliação dele, vou fazer alguns comentários sobre as minhas impressões sobre Oscar Estupinhan. Mas vamos para as notas do professor aí, para a gente começar. Fica até difícil avaliar Marcos Felipe hoje, né, pai? Mas, por exemplo, o Marcos Felipe passa confiança, passa firmeza, passa segurança quando está na meta. E você vê que em alguns lances ele chega a chamar a defesa, ele comanda, ele sabe. Eu dou a nota 7, ele não tem culpa de não ser exigido, mas eu achei que a própria presença dele passa tranquilidade para o sistema defensivo do Bahia. 7 para ele. Pronto. E aí, essa defesa aí, vamos começar por Arias, lateral direito. Santiago Arias. Eu acho que eu vou chamar de Arias. Ou Santiago Arias, ou Arias. Santi Arias é meio... Fica parecendo até que tem algum duplo sentido, alguma coisa assim. Bom, esse Arias é um jogador que tem alguma qualidade, mas tem uma coisa que não me agrada. Por exemplo, é conhecido no futebol que os laterais não são tão altos. Essa ideia de Rogério Ceni ter jogador alto só porque é defesa ou alguma coisa por ali. Eu percebo que ele não tem uma mobilidade tão tradicional dos laterais, dos alas. Tanto em velocidade quanto em recuperação. Também não é menino, né? Já tem 32 anos aí nas costas. Além disso. Ele tem mais um porte de zagueiro. Ele tem um físico e um porte de zagueiro. Não comprometeu, também não despertou muito a minha observação em termos de qualidade
Vamos dar uma nota 6 para ele, para o Arias. Beleza. E aí vamos para a lateral esquerda, Luciano Juba, para a gente falar depois da dupla de zaga. Isso. Luciano Juba, ele tem sido forçado a jogar do lado esquerdo, já disse. Ele começou de lateral esquerdo, sim, mas no Sport houve um técnico paraguaio, que agora não vou lembrar o nome, que experimentou ele pelo potencial que tem, pelo jogador que é de definição, por chutar em gol, colocou ele como atacante, ele jogando mais pela ponta esquerda. Então, eu acho que o Rogério Ceni ainda não colocou o Luciano Juba tão à vontade. Ele não, é visível que ele joga, mas joga como que diz assim, eu vou fazer aqui para ver se o cara não reclama de mim. Olha, eu vou fazer aqui. Ele não parte para criar somente, não parte com aquela disposição. Tem também disposição, mas ele não se sente ainda tão confortável no time do Bahia. É visível isso. Não comprometeu, tem a deficiência de fato de marcação. Um 6 para ele também. Acho que tá bom também, acho que tá de bom tamanho. Sendo Juba teve algumas jogadas que ele foi acionado, poderia ter feito melhor os cruzamentos ali, Podia. mas assim, uma atuação regular, o Bahia jogou bem, na verdade. Eu acho que em resumo a gente pode dizer que o Bahia foi dono do jogo a partir dos 15 minutos do primeiro tempo e só tirou o pé mesmo quando já estava definido 3-0, que aí também faz parte. E a zaga, Canives e Victor Cuesta. Bom, eu vou começar por Cuesta, Vitor Cuesta, que sem dúvida nenhuma mostrou que pode ocupar a posição, Sim. é indiscutível. Foi o jogo contra o Motoclube. Nós já vimos em outras situações elementos que ocuparam a quarta zaga ou a zaga pelo lado esquerdo, conforme gosta o treinador Rogério Ceni, sem essa presença do Cuesta. Então, temos que jogar pelo jogo de hoje, pela partida de hoje. Como eu disse, o professor dá nota por cada prova que o aluno faz. Não vou dar uma nota boa útil, porque na última prova ele não esteve tão bem, não é o caso. Na nota de hoje, eu dou uma nota boa para o Cuesta. Eu dou uma nota 8, me agradou por personalidade, por firmeza, por comandar, inclusive por fazer arranques que pareciam que ia jogar como atacante. Não, ele Ainda fez o teve cruzamento, um cruzamento sensacional para o Estupinense. O Estupinense não cabeceou foi? todo torto, mas foi assim Foi, uma jogada. A Vitor Cuesta eu achei que jogou não muito é? bem também, eu concordo com a nota 8. Perfeito. Bom, em relação ao Canives, como você chama, sou pelo justo. Não teve uma atuação que comprometesse, Não. não teve uma atuação que comprometesse, também não passou essa firmeza toda. Uma nota 5 para Canives no jogo de hoje. Eu até subiria para 6, ele não comprometeu É, quando foi exigido. eu vou com você, tá certo. Eu Mas acho que para é mim, porque volto a dizer, eu insisto nessa questão que a gente conversou bastante. Hoje, pelo que demonstraram até aqui, a dupla de zaga do Bahia, sem para mim, dúvida, deve ser Gabriel Xavier e Vitor Cuesta. eu não tenho dúvida quanto a Opinião isso. Eu que também estou com você. mantenho por aqui. Vou É, com vocês também, eu vou com vocês também, porque eu fiquei meio preso ao que a gente já conhece de Canives em outra partida. tá bom. Seis caras do jogo. Estou pelo É, justo. praticamente jogando de zagueiro, mas ali como volante também, saindo um pouquinho mais, jogou Rezende. E assim é uma posição que eu acho que ele fez um papel interessante ali, por ali, né? Fazendo o papel dele, né? Mas É, assim, o que chamou a atenção foi esse posicionamento. Rezende sempre voltando para fazer aquela primeira linha, sim. né? E saindo eventualmente na saída de bola, quando o jogo já estava mais controlado, ele até dava um combate mais na frente, mas ele recuando bastante para formar a zaga, como fez muito ano passado, inclusive. Como é que foi o Rezende, pai? É isso, eu acho que o caminho dele é por ali, na medida em que ele não tenha a afobação em primeiro plano, não faça faltas desnecessárias que comprometem o sistema defensivo do Bahia, nem faltas duras, agressivas, que trazem cartões para cima dele, trazendo prejuízo para o Bahia. Eu dou a nota 7 para o Rezende, que ele compôs o quadro dentro do que era a sua atribuição. É isso aí, eu concordo. E aí, Jean Lucas. Golaço do Jean Lucas, hein? Belo gol, Jogador bom chute. importante, não é? Jogador importante, um cara que é volante, cumpre bem a sua missão, tem qualidade, tem vigor, vibrante o jogo todo. Então, eu dou a nota 8 para o Jean Lucas. Eu concordo. Tassiano, eu vou falar um pouquinho só sobre o posicionamento de Tassiano, que também me Claro, chamou a atenção. Tassiano tá com uma liberdade enorme, me parece. O Rogério Ceni dá a ele muita liberdade de movimentação, porque ele, como exerce várias funções no campo, ele espeitou muito do lado direito. Às vezes Everton
vinha para trás para armar o jogo, puxando para dentro, e Tassiano passava em velocidade. Muitas vezes isso aconteceu no primeiro tempo. Tassiano não chegou a fazer nenhuma jogada mais assim efetiva, mas se apresentou bastante no jogo. Achei que foi regular, assim, não foi dos maiores jogos de Tassiano, não, mas Não, compôs bem o quadro. Me chamou a atenção essa movimentação. Em vez de é Everton verdade. estar mais avançado, mais próximo da área, Everton buscou bastante o jogo para armar e Tassiano se projetou para receber os lançamentos, pai. Para Tassiano, eu dou a nota 7. Jogador sempre aplicado, joga o jogo, é redundância dizer isso, mas joga o jogo. É jogo fraco, é jogo forte, é jogo em casa, é jogo fora de casa. Você não vê Tassiano sair. Repare Tassiano jogando. Você não vê ele pegar a bola e tocar para o lado, tocar para o outro, à toa. Claro que algumas vezes ele vai tocar para o lado, quando fizer sentido. Mas ele tem iniciativa, ele tem disposição. Nota 7. Claro que não viveu um dos seus grandes jogos, dos seus melhores momentos, Sim. mas, acima de tudo, um jogador experiente, essa altura é um jogador experiente, e, acima de tudo, ligado no time, ligado no jogo, 7 para Tassiano. Acho que tá bom de bom tamanho para Tassiano. À frente temos Everton Ribeiro, pai. 8 para ele. Everton é sempre importante, é sempre um jogador de qualidade, um jogador que tem presença em relação aos seus companheiros Sim. e respeito dos adversários. E tem um toque refinado, as participações dele. Você sempre diz assim, quando está tendo um jogo de Everton Ribeiro, não é porque ele está no nosso time, não está no time de alguns outros aí. Você vê o jogo do Everton Ribeiro, lá vai ele fazer coisa, lá vai ele fazer coisa. Eu me lembro de Everton Ribeiro, uma triste lembrança, no tempo que Roger Machado treinava o Bahia tomou aqui um sapeca aí do Flamengo, ele pegou a bola, deu um banho de cana no zagueiro, que não me lembro quem foi, pegou, entrou na área, fez um melê, como se diz aqui. Bom jogador, sem dúvida nenhuma, das grandes contratações do Bahia. Nota 8 para ele. Certo. Acho ele um pouquinho discreto hoje, mas sempre dando aquele toque de classe que é É característico, um né? Acho que eu diferencial. vou, eu É vou um ficar com diferencial. 8 também. Pensei num 7, mas vou seguir seu 8. E Cauli, hoje? Cauli, hoje lembrou o Cauli que consagrou, que o Bahia consagrou. Chegou aqui desconhecido, um baiano que foi para o outro lado do mundo, que atravessou o Atlântico e apareceu por aqui com a desconfiança de muita gente. E lá vem mais uma contratação do Grupo City, parecendo alguns jogadores, eu não vou citar nome para não magoar nem prejudicar a carreira de ninguém, mas ele chegou e mostrou muito. Não vinha mostrando isso nos últimos jogos. Fez um Sim. golaço, teve boas participações, ele tem um bom chute a média distância do gol, ele deve experimentar mais isso, não é? Às vezes ele Mas, segura um pouco essa é, finalização, essa jogada mais é, aguda para trabalhar um pouco é, mais a bola, eu também acho. isso. Ele prefere carregar mais e faz Isso, bem, tanto que o gol ele fez por essa é linha, mas em verdade. algumas situações ele deve saber variar, que nem o técnico dele, que mescla escalação, essa coisa toda. Então, ele deve, de vez em quando, vou arriscar daqui, vai se dar bem. 8 para ele também, quase 9, mas 9 ele tem que jogar mais. Eu ainda acho que ele foi um pouco conservador em algumas escolhas no jogo, que ele poderia ter sido mais agudo. Mas como fez um golaço e participou diretamente também do primeiro gol do Bahia, recebeu o passe, sofreu o pênalti, né? Eu vou ficar com 8 também, mas é um 8 com a estrelinha, assim, quase um 9. Eu acho que dá para dizer que ele foi até o melhor em campo 8,5. pelas Isso, circunstâncias. E o isso. atacante Oscar Stupinhan. Eu vou fazer só uma observação sobre o Oscar Fácil, Stupinhan, que fácil. ó, Você uma conhece questão que eu bem. sempre olho muito a questão tática, né? E Oscar É, Estupinhan, ele jogou muito caindo pela esquerda. Ele deu a opção de passe para Cauli, fazendo aquele facão, aquele movimento, né, em diagonal para receber a bola pelo lado esquerdo da área. E se não chegou a ser tão decisivo nesses lances, ele estava sempre dando essa opção e gerando problemas para a defesa, que tinha que deslocar seu jogador para lá, abrir outros espaços que muitas vezes Cauli e Tassiano chegaram a ocupar. Então eu achei interessante a movimentação de Oscar Estupinhan. Mas diga aí sua nota que eu complemento depois. me agradou também, e acima de tudo, como eu falava com você pela nossa linha interna, o que me chama a atenção no jogador, principalmente quando ele chega, é quando ele chega parecendo que já está aí há algum tempo. Eu não estou Verdade. vendo, vou ver como é que eu me ajeito. Olha, é a minha primeira partida, eu estou no processo de adaptação. Quando eu vejo alguém dizendo isso, eu tenho um pouco de medo. Não estou me acostumando. Acostumando
com o quê? Com o que é bom. E se acostuma com o que é ruim muitas vezes, para sobreviver. Então, eu gostei, achei disposição. Claro, claro que não é um jogador nível Everton Ribeiro. Não é. Nível Ó, Cauli. Não é. De jeito algum. Nível Caio Alexandre. Não é. Mas é um atacante que, naquele pedaço de área, naquele espaço ali, não brinque que ele pode finalizar. E no próprio pênalti que ele cobrou, quando fez 1-0, goleiro para um lado, ele viu por onde a bola passou. Frieza, não aquele saiu nem negócio na lá, foto. Foi. não é. Claro que é um jogador experiente e tudo isso, mas soma. Tá vendo, Ademir? Veja aí como é Pois é. que o Oscar bate pênalti. Viu, Ademir? Não fique batendo somente, não veja quem sabe como é que bate pênalti. Aí vem aquela velha teoria: todo mundo já perdeu o pênalti, todo mundo, mas quem perde gol com a meta vazia não pode estar batendo pênalti. Mas não vou ficar, eu não estou tripudiando em cima de Ademir, que é um bom reserva, é um bom velocista e traz sua contribuição também ao Bahia. Mas eu dou uma nota 7 para o Tupinambá. O Eu também. Oscar. Também, Não, também. Assim, não vi lógico, além disso. poderia ser melhor, Por mas, quê? assim, bater o pênalti um momento de personalidade e participou Sim. de modo muito importante da jogada do gol, né? Cruzamento, Sim. lançamento longo de Everton Ribeiro, ele se posicionou bem, como eu falei, indo ali pelo lado esquerdo, tocou de cabeça e Paulinho entrou para Isso, sofrer o pênalti. Ele assumiu a isso. cobrança e fez. Eu achei até que ele estava fazendo aquele migué que os jogadores hoje em dia têm feito, do cara que não vai bater o pênalti, ficar por ali e depois sair. Mas não, ele ficou e bateu e fez. Então tem mérito, tem personalidade, mostrou que chegou, como você disse, com personalidade. Só lembrando, pai, no segundo tempo, o Bahia fez Vai, 3 substituições, vem. né, já com o jogo definido, já quando o placar Isso. estava 3-0. Pouco tempo depois, alguns minutos depois, 8 minutos depois, o Bahia mexeu 3 vezes, né? Saíram Everton Momento. Ribeiro, Estupinhan e Tassiano, entraram Caio Alexandre, Ratão e Biel, e mais tarde, né, isso aí lá para os 25, entraram Ademir e Iago Felipe no lugar de Cauli e Jean Lucas, substituições que claramente foram para poupar a equipe. Mas ao contrário do que aconteceu em outras partidas, e isso foi feito hoje com o placar já devidamente resolvido, né? E assim o time não sentiu tanto a saída de alguns jogadores como aconteceu em outros jogos que não estavam resolvidos ainda, e a gente terminou Inclusive, sofrendo um pouco com essas substituições. inclusive, com detalhe, tirar os principais jogadores com o jogo ainda não resolvido. Sim, Isso aí é passar um atestado de maluquice. sim. Né? Uma coisa é você tira um experiente, tira um de categoria, tira um mais defensivo, o que for. Não, tirou um, mas tirar os melhores, um pacote dos melhores, com o jogo não decidido, isso é passar atestado de maluquice. Mas Pois vida que é. segue. Só para lembrar então, quem dos que entraram, né, teve a assistência de Biel, que Isso, entrou ali ciscando. Biel tá precisando fazer um golzinho também. A gente tava falando isso de isso, Cauli, mas Biel tá precisando subir assim o ânimo, a confiança dele com o golzinho. Esse um golzinho para ele eu acho que faria muito bem. E ponto, Ratão ponto, entrou para ponto, fazer o gol. Diga. ponto. Mas é preciso também ser justo na observação, como você sempre é. Mas também é preciso que dê tempo a Biel em jogo. Eu concordo, já fiz essa mesma observação que você acabou de fazer, mas também digo sempre, é preciso dar mais tempo a Biel no jogo. Vamos Sim. lá, continue. Não, era isso. Eu acho que a gente não tem muito mais o que falar. A arbitragem acho que foi tranquila, né? Marcelo de Lima Henriques, Sempre bom árbitro, sempre sempre bom bom árbitro. árbitro. O Motoclube, ia falar River do Piauí, o Motoclube, ele chegou a reclamar de um pênalti totalmente descabido, a bola bateu na perna do jogador do Bahia no segundo Não, tempo. não foi, não foi. E outro destaque que eu vou fazer é só uma, porque a gente costuma muito falar da má qualidade de determinados gramados, né? Notadamente quando a gente vai para centros menores. Mas pro toró que caiu, o gramado ficou E muito bem, porque caiu um não é toró verdade. violentíssimo e a bola Ponto seguiu positivo. rolando até o Ponto final do jogo. positivo. Então, parabéns para a galera aí da administração do estádio lá no Maranhão, E porque isso me chamou a atenção, porque o toró, boa parte do dia, o Bahia noticiou que foi chuva, e agora de noite caiu chuva forte no jogo e a bola rolando direitinho. Eu achei muito legal isso, pai. perfeito, ela tem meu apoio. Agora eu vou dar nota ao Rogério Ceni, Ou né? faltou a nota de Rogério, é verdade. Diga aí. Nota 7 para o Rogério Ceni. O jogo que seria isso, fácil, o tempo todo. E o jogo começou difícil porque o Bahia não criou a facilidade. Então, nota 7
porque ele precisa, acima de tudo, ser mais justo com o Luciano Juba, que eu nem conheço. Às vezes, quando alguém fala assim, deve ser amigo de Luciano Juba, nem conheço, ele nem sabe que eu existo. Não é? Tem que ser mais justo com o Luciano Juba, tanto dando força, a mesma força que ele dá a Ademir, os grandes elogios que ele deu a Ademir, que é um jogador fora de noção. Ele disse um dia assim, eu digo, não é possível, não é possível, não é possível. Está exagerando, está exagerando. Mas, sendo pelo justo, nota 7 para ele, arrumou o time, fez as mudanças absolutamente lógicas. Eu mandei isso para Diego no nosso interno, as mudanças absolutamente cabíveis. Se dissesse, Fernandão, quais são as mudanças que você faz aí nesse jogo? As que ele fez hoje, sem dúvida alguma. Inclusive Ademir, para não dizer não, menos Ademir, que não tem nada contra Ademir. Ademir tem que ter a favor dele. É sempre bom, válvula de escape importante para o time. E 7 para o Rogério Ceni, porque o início do Bahia foi um início preocupante, num jogo que a gente sabia que não tinha nada a ver aquilo. Tanto que, conversando com alguns amigos também na interna, com amigas também, eu dizia, bota esse time no ataque. Bota no ataque, pronto. É isso, né, Diego? Eu acho que tá legal. Acho que sim. Lembrando que o Bahia pega agora pelo Campeonato Baiano Juazeirense, lá em Juazeiro. Aí sim, naquele gramado complicado do Adalto Moraes, no domingo às 16 horas. E o jogo seguinte é contra o CRB, também fora de casa, também lá em Maceió, já pela Copa do Nordeste, pela quarta rodada. É isso aí, pai. Tem mais algo para acrescentar ou a gente encerra? Não, agradecer sempre o apoio de todos os amigos e amigas, continue prestigiando a gente e dando aquele toque, aquele like, ali naquele positivo que a gente precisa muito. Muito obrigado pelos acessos ao nosso Farol Tricolor. Mas eu sei que, volto a repetir, muitos não têm o hábito de assistir o vídeo, prestigiar o nosso trabalho e clicar aí no nosso positivo. Não é isso, Chico? É isso aí. Valeu, galera. Vamos aí, até a próxima. A gente volta aí provavelmente com a live nos próximos dias que a gente vai anunciar aqui nos nossos canais para a gente interagir mais com vocês, coisa que sempre fazemos, mas fazemos ainda mais quando é numa situação de live. Bora, Bahia, até a próxima. Bora, Bahia. Até a próxima.